Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu queria começar agradecendo muito o professor Coraci pela disponibilidade. Prontamente, ele se colocou à disposição para apresentar, né, uma palestra aqui nessa nossa oficina de organização e métodos para pesquisa em filosofia, que é esse projeto de extensão, né, organizada dentro do contexto do Prof. Filo, da UFAC, que está disponibilizando, então, alguns materiais para auxiliar o pessoal que está começando a desenvolver uma pesquisa em filosofia. Então, a nossa intenção é realmente apresentar como se fosse assim, dicas bem práticas mesmo, falar um pouquinho das nossas pesquisas, explicar um pouco quais as técnicas que a gente utiliza no momento de fazer uma pesquisa em filosofia, fazer algo bem assim, bem mão na massa mesmo, para dar conta de algumas dificuldades que são comuns. Então, hoje, o professor Coraci gentilmente vai nos falar de uma pesquisa dele, né? Então, ele vai apresentar um modelo de trabalho em filosofia a partir de uma pesquisa que ele fez, mostrando também como foi o processo, e aí nos apresentando algumas dicas bem práticas de como a gente lidar com algumas dificuldades normais ali no nosso cotidiano de pesquisa. Muito obrigada, professor Coraci, fica à vontade. Obrigado, professora Juliana, pelo convite para participar desse projeto, que é importantíssimo, né, para os nossos pós-graduandos e também para os nossos graduandos em filosofia, né? Pois bem, então eu, em comum acordo, né, com a professora Juliana, né, decidi então apresentar esse trabalho sobre John Locke, né, leitor do Judicioso Hooker, que já é um trabalho publicado, é um livro físico, né, editado pela Blush, e ele é também open access, ou seja, é uma obra aberta. Basta acessar o site da editora Blush que você tem o download do arquivo completo gratuitamente. Ou adquirir o livro nos sites, né, especializados em venda. Então, aqui no verso do livro você também pode baixar o arquivo. Tá? Então, é algo muito interessante, né, que facilita a divulgação das obras, resultado de pesquisa acadêmica. É um selo bem específico para TCC de graduação, TCC de especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado, relatório de pesquisa de pós-doutorado, ou uma coletânea de resumos ou de arquivos ou de artigos, resultados de uma semana acadêmica. É muito aberto, certo? Então, esse trabalho começou há muito tempo. Inicialmente, eu queria fazer um trabalho sobre a divisão dos poderes e a supremacia do legislativo no segundo tratado do John Locke, que eu vou publicar. Mas no meio do caminho, na medida que eu estava lendo o John Locke, sempre aparecia nas citações, principalmente do segundo tratado, os textos do Hooker, o judicioso Hooker. E aquilo me incomodava, disse, mas quem é esse judicioso Hooker? Né? Porque o John Locke cita outros autores, e especificamente o Hooker, que eu estava acostumado a trabalhar com textos de filosofia, em que os autores daquele período não citam ninguém, né? Só deixam a entender. Né? Então, eu resolvi fazer esse trabalho, né? Que inicialmente era para apresentar, era a minha tese na Unicamp, depois não deu certo, eu transformei o texto é, em um em um trabalho de conclusão de curso de uma especialização em filosofia política, porque eu queria concluir o trabalho já estava praticamente pronto, e eu queria publicar esse texto sobre o Locke e Hooke, porque não havia outro texto no Brasil sobre esses dois autores. Há aqui e acolá algum texto sobre Hooke ou sobre Locke, não sobre os dois ao mesmo tempo. Né? Então, eu vou aqui para a página.
que são os dados do Conselho Editorial, não sei se conseguem ver. Uhum. Foi publicado em 2021, né? Mas ele estava pronto há muito tempo, né? Certo? A dedicatória, tá? A minha família, né? Os agradecimentos, eu faço uma lista de agradecimentos, né, a todos que contribuíram, disponibilizaram o seu tempo para ler ou para sugerir. Então, é uma lista muito grande, tá? Eu tenho esse hábito. Um colega meu da Espanha até falou assim: você é um homem grato a muita coisa. Sou realmente, né? Aqui tem um detalhe. Quando eu comecei a realizar essa pesquisa, eu não sabia por onde começar, onde acessar as obras do Hooker, somente pelas citações do John Locke. Então, eu solicitei a Solange Vital de Souza, que na época era bibliotecária do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E ela, então, localizou no UPERJ, no Rio de Janeiro, os 4 volumes da edição facsímile de 1594 das obras completas do Richard Hooke. Então, esses 4 volumes vieram para mim, e eu então fui autorizado a fazer cópia, etc., né? E, ao mesmo tempo, uma colega minha, Sibéria de Assunção Fontes, que na época era bibliotecária do Seminário Presbiteriano de Campinas, e atualmente ela está em Bauru, na USP Bauru. Ela também localizou todos os volumes numa edição mais recente, de 1830. Então, foi meu primeiro contato com as obras em inglês. Em 1500, essa de 1594, o inglês é daquele período, tá? É uma edição facsímile, e a de 1830 já é uma edição atualizada. Então, por exemplo, a palavra polity na edição de 1594 é P-O-L, né, T-I-E. E na edição de 1930, polity é com Y no final. Então há uma mudança. Por outro lado, eu me deparei com o texto do Hooker com inúmeras citações dos clássicos, inclusive Flávios, e outros mais, e muitas citações bíblicas, e também em grego e latim. Para isso, eu conversei com um colega meu da UFAC, do então Departamento de Letras, o professor Nilo Zanini, já falecido, era um italiano, padre, veio para cá e casou, se tornou professor da UFAC de grego, latim e italiano. Então ele me ajudou, nesses trechos mais difíceis dessas línguas, né? E também o professor José Janilson Amorim da Silva, que dialogou bastante comigo de como entender esses textos do século XVI e XVII. E o Didi e o Cid, né, que também me ajudaram aqui a colar, traduzindo aquilo que era muito, muito difícil, né? Então, por isso, essa extensa, esse extenso agradecimento, né? Aqui os demais, esse texto passou por vários revisores, né, ao longo dos anos, tá? E no final bem, o trabalho inicialmente foi o professor Quartim, que deu toda a base para mim, e depois o professor Enoch, tá? Do nosso centro. E aqui é uma citação do Rapto de Lucrécia, né? Falando do tempo, né? Do longo tempo do amadurecimento dessa obra, né? Bem, então, feito isso, eu comecei a fazer um mapeamento de toda a Lockeana, né, para encontrar as citações, referências, argumentos, né? Então eu tive que elaborar uma espécie de cronograma, vou lá para o final do texto, uma espécie de cronograma da vida e obra do
do Locke e do Hooker, tá? Então fiz esse cronograma para entender aonde onde estavam esses textos, em que período foram escritos né, e publicados. Então eu começo com os próprios dados sobre o Richard Hooker, né, que é um teólogo político de 1553, né, nascido em 1553, 1554, né? Nesse mesmo período em que ele nasce, o Inácio de Loyola morre, morre o João Calvino, nasce o Galileu, ocorre o massacre dos protestantes na noite de São Bartolomeu. Então, aí, como o Richard começa a estudar, né, enfim, vai começando a sua vida acadêmica, né? Descartes nasce nesse período, Hooker é nomeado reitor né, da, da escola, né? E aí o Richard Hooker começa as suas publicações. Ele começa com o quinto livro, né? Tá? E outros escritos. E ele falece em 1600. Tá? A Rainha Elizabeth I morre nesse período, né, a última dos tudo, e começa, né, o reinado do seu primo Jaime I, que começa a dinastia Stuart. Né? E aí, de repente, vem uma série de obras desse contexto. Por exemplo, nesse período que as obras de Juan de Mariana, De Regi et Regi Institutione, né, da dignidade real e educação do rei, é queimado publicamente em Paris. Né? Em seguida, o bispo de Exeter publica o livro 7 da obra Of the Laws of Ecclesiastical Polity, que eu traduzi por As Leis da Ordem Eclesiástica. Foi extremamente difícil publicar dessa forma, traduzir dessa forma, porque eu tinha que pegar o espírito, né, do texto, né? Eu não podia traduzir por as leis da política eclesiástica, porque não daria outro sentido. Então tratava-se de um ordenamento eclesiástico mesmo, uma vez que o Hooker era um reformador, né? Era um teólogo considerado da via média entre os calvinistas e os católicos, né? Então foi a melhor forma, e eu considero que ela é importante, ela é fundamental, tá? Tá. Então, e Locke nasce em 1632, tá? Quando o Hooker já tinha falecido. Né? Nesse período, então, começa a Guerra Civil na Inglaterra, toda, né? Em 1648 é a data provável da publicação póstuma do sexto e oitavo livros das leis da ordem eclesiástica do Hooker, enfim. Tá? Em 1650 morre Descartes, né? Começa o protetorado de Cromwell, tá? E aí começa toda a vida, né, acadêmica e filosófica do Locke. Tá? Então, eu faço esse passo a passo até a morte do Locke em 1704. Né? Eu faço aqui uma espécie de descrição de como foi a morte dele, qual o contexto, né? Os colegas até disseram, mas precisava tanto disso, não, mas era importante porque é o próprio Locke, a forma como ele foi, né? Um homem extremamente, né, intelectualizado, um iluminista no sentido francês, médico, filósofo, político, como contribuiu, e solitário, né? Então isso mostra um pouco de quem foi, né, o Locke, né? Então, feito essa cronologia, eu passei então a, a reler o texto do Locke todo, né? Tudo que foi possível. E um detalhe, quando eu vi a primeira vez a citação sobre Hooker, eu procurei o dicionário de Oxford, na Unicamp.
que é um dicionário monstruoso, e você precisa de uma lupa ou de fazer a cópia daquele arquivo miudinho para ter a página toda. E quando eu chego em Hooker, né, o texto me reenvia para o Locke. Então ficou aquela situação. Volta para o Locke, volta para a obra. Enfim, então é hora mesmo de ler a obra toda e localizar. Não daria tempo para ler o Hulk todo, então tive que utilizar essa técnica de ir ao Locke para ver as citações mais importantes e o sentido de cada uma, né? Tá? Então esse é um primeiro aspecto dessa pesquisa. Bem, o segundo passo, bem, o resumo foi por último, né? Para facilitar as citações, eu fiz uma lista de abreviaturas e sistema de citações, que era importante para não estar toda hora, né, citando, né, a obra completa. E o interessante é que eu tive acesso a várias obras do Locke em outras línguas, somente em italiano. Em português, as edições estão praticamente incompletas. O segundo tratado é um exemplo, né? O ensaio do entendimento humano é outro. O ensaio sobre a lei da natureza nem existe. Então, eu tive que recorrer a edições italianas e francesas, né? Bem como as, né, as três grandes referências completas do Richard Hooker. Tá? Inclusive, uma das obras eu mandei buscar na Inglaterra, um estudo específico sobre ele. Né? Tá? Então, aqui tem os meus dados, né, ao prefácio, enfim. Eu fiz um sumário, então, uma das minhas formas de trabalhar é fazer um sumário provisório, né, como caminho, né. Então, eu tive que adotar uma perspectiva é, quase que historiográfica, mesmo que o Locke não tenha publicado naquele momento sobre o Hooke, mas foi naquele momento que ele teve acesso, que ele escreveu, enfim, que ele fez anotações e que mais tarde ele as utilizou no segundo tratado, principalmente no tratado sobre o governo, que o texto era mais voltado para a política, né? Mas também eu não deixo de fazer menção ao texto do civil magistrado, magistrados civis, dos opúsculos sobre o governo, né, e também sobre o ensaio de entendimento humano. Então, a primeira parte é a influência do judicioso Hooker nos primeiros escritos de John Locke, né, que são esses aqui, a carta a Henry Stubb, o Journal e o Commonplace Book, os dois opúsculos sobre o governo, que são o Civil Magistrate, os Magistrados Civis, e o ensaio sobre a lei natural. Em seguida, o segundo capítulo é John Locke, leitor do judicioso Hooker, no segundo tratado sobre o governo, especificamente. Né? Então, qual era o ponto que interessava? Ver a influência e a importância do Hooker para a teoria da obrigação política, né, que é muito cara aos ingleses. A ideia de lei, né, e a doutrina do direito divino versus teoria do direito natural. Tá? Eu não avancei na teoria da revolução, né, em, em Locke, porque, primeiro, que ele não cita mais o Hulk aí, né? Depois que em Locke tem o sentido da revolução, mas o Hulk não. O Hulk era um homem da Via Média inglesa, então não tinha sentido realmente, né? Tanto que o Locke diz, olha, eu pensei que o Hulk fosse suficiente, e claro, o Hulk não é importantíssimo, mas não foi suficiente para dar conta de certos, claro, um autor do século anterior, né? Enfim, considerado por muitos como equiparado na forma como ele escreveu a Shakespeare, ou seja,
ele é uma bíblia, né, do anglicanismo, né? Até hoje, né, você chega na Inglaterra e vê realmente a importância do Hulk, né, nesse século, no mesmo século do Shakespeare, né? O capítulo 3, né, é o legado do judicioso Hooker nos últimos escritos de John Locke. Você não vê citações explícitas, mas você sente ali que há o Hooker ainda. Então você encontra isso na epístola da tolerância e as cartas inglesas sobre a tolerância, nos escritos econômicos, nos escritos sobre educação, nos escritos sobre ética, nos extratos dos carnês, nos escritos sobre a razoabilidade do cristianismo, que é uma obra que eu quero traduzir para o português, porque ela tem muito a ver ainda com essa discussão, né, do cristianismo, e a conduta do entendimento humano, que é um escrito sobre método, ou seja, após, né, uma longa vida acadêmica e filosófica, o método, né, em Locke aparece nessa obra, no fim da vida. Não está no ensaio sobre entendimento humano. Né? É no final que ele diz, olha, eu fiz dessa forma, eu escrevi assim, eu penso que o entendimento humano seja isso, enfim. Né? E no final, as meditações sobre as escrituras. E na época eu já estudava o Riquet e eu fiquei pensando assim, poxa, mas o Riquet também no final da vida meditava sobre as escrituras, né? É interessante e, né, como são autores de séculos bem distintos, né? Mas que por serem protestantes, né, tinha esse hábito da leitura das escrituras e no final tanto o Locke quanto o Riquet, né, fazem a mesma coisa, né? E por fim, né, faço a conclusão geral do trabalho. Então esse foi um esboço que ficou assim bonito, né? Você fala, poxa, ficou legal, mas tem erro aí, né? Passou durante 5 anos por várias mãos, mas aqui faltou capítulo 1, aqui faltou capítulo 2 e só aparece capítulo 3 aqui. Eu quase, né, tive um troço, né, quando eu vi isso, mas passou, né? Então, esse sumário foi refeito várias vezes, que eu avançava na pesquisa, falava, não, mas isso aqui não está bom, não, isso aqui eu vou tirar, isso aqui não, isso aqui fica. Tinha que ser um texto pequeno, eu não queria que tivesse 600 páginas, eu queria um texto que o autor, que o leitor pudesse ter acesso, né, e ler com paciência, né, tá? Então, essa é o sumário. Bem, essa introdução eu fiz depois que eu tinha escrito os capítulos, tá? Então eu fiz questão de fazer a introdução citando um texto de John Locke, né, chamado, vou falar em português para ficar mais fácil, acho que dá para aumentar um pouquinho, né? Não, né? Ah, não, é lá dentro do texto que eu vou Hum. agora. Deixa eu voltar lá o texto, ver se eu aumento a letra. Melhorou? Isso, aumentou. Uhum. Agora que eu fui lembrar desse detalhe. Então, esse esse texto, intitulado Alguns Pensamentos referente à leitura de estudo para um cavaleiro, foi escrito em 1703 e publicado postumamente em 1720. Foi um dos últimos textos. Aí o Locke faz a indicação explícita da, das leis da ordem eclesiástica do Hooker, né? Como sendo um texto importantíssimo, né, fundamental ao estudo da primeira parte da política, que trata da origem das sociedades, da ascensão e limite do poder político. Ao lado do discurso sobre o governo, do Sidney, que e Locke diz, olha, eu nunca li, né? Locke era assim, muito honesto, né? O Tratado sobre a Política Civil, que ele diz, olha, é melhor falar de Tratado sobre a Natureza do Governo, do Peter Paston,
né? Em 1703, das obras de Samuel Pufendorf, né? De officio hominis et civis justa legem naturale, né? Dos deveres do homem e do cidadão de acordo com a lei natural, e de iure naturi et gentium, né? Do direito natural e das nações. Ele diz, olha, essa última é considerada a melhor obra sobre o assunto. E ele diz assim, leia também os 2 tratados sobre o governo, publicados em 1690. Ele não diz que é dele, né? É interessante essa observação. Ele só leia também esse aí. Leia esse autor aí, que ele tem algo a dizer também sobre o assunto, não é? Então você vê que se não fosse uma obra importante, se o Hooker não fosse um autor importante, o Locke não teria feito isso em 1703, né? Certo? Já no final da sua vida, né? É como se fosse uma carta, é uma carta, né? Dizendo, olha, você deve estudar a política dessa forma, desta e daquela forma, né? Tá? Então, nessa nessa introdução, eu já antecipo, né, a importância, né, de todos esses textos. Eu vou, né, dizendo, olha, são textos em que o Locke leu esses textos do Hooker em 1660, né? Então ele já tinha os argumentos todos prontos, né, que indicaram-lhe os caminhos para a elaboração de sua teoria sobre a ordem social, segurança e paz, autoridade, obrigação política e obediência às leis. Aqui eu cito a Simone Goya Fabre, né, que é uma das poucas autoras, né, estudiosas do Locke, né? Eu fiz assim no meu trabalho, eu fiz questão de citar, né, as filósofas, né? Agora está uma moda, né, mas eu já fazia isso de forma muito, né, consciente, né, de que era necessário dar visibilidade às autoras que estudam filósofos, né? A Simone Goya Fabre é um exemplo da, de autora que trabalha essa temática, tá? Bem, e aí, para o leitor não ficar no vazio, eu apresento aqui, eu digo quem é Richard Hooker, né? Acho que isso é importante numa pesquisa de filosofia. Muitas vezes nem considero, não precisa falar sobre o autor. Eu acho que alguns autores é necessário você voltar sim e dizer, né, um pouco, situá-los, né? Quem ele foi, né? Que ele é importante, né? Em que período ele viveu, né? Para entender toda a polêmica que ele travou, né? Com as diversas correntes protestantes daquele momento e política, né? Uma vez que você tinha 2 partidos, né? O tempo todo é tanto que diz assim, né? O mestre, né? O leal anglicano, que é o Hooker. O leitor, um firme presbiteriano, né? Aos domingos, o púlpito fala genuinamente Canterbury de manhã e Genebra à tarde, né? Então, você vê, eu fico imaginando aqui como seriam as disputas teológico-filosóficas no púlpito da igreja, né? Era um lugar privilegiado, né, para discutir essas, essas teorias. Tá? Bem, eu avanço, né, e faço uma descrição, né, sobre a obra do Hooker, né, todos os livros de que trata, principalmente o primeiro, que foi um dos mais citados por Locke, mas não somente, outros também foram citados, né, né. Digo, quando foram escritos os primeiros 4 livros, e os demais, aqueles que dizem que são duvidosos ou não, enfim, tá? A conclusão dos manuscritos, né? E também a polêmica, né? Após a morte de Hooker, os manuscritos ficaram, né, nas mãos de John Spencer, presidente do Corpus Christi College, que doou em 1614 ao bispo de Londres.
e só 20 anos mais tarde, George Abbott Seville de Canterbury os colocou na biblioteca Lambeth. Então, assim, é um clássico que demorou muito, né, para ser amplamente divulgado, né? E também faço uma descrição do livro 1, a propósito das leis e seus diversos tipos gerais, que é, né, digamos, o carro-chefe de todas as citações do Locke, né? Então, vocês podem observar, são 11, 12, 13, são 16 subtítulos, né? Que tratam da lei e dos seus diversos tipos gerais. E aí você nota nesse livro 1 essa tradição do pensamento medieval. Huck ainda é um pensador medieval, né? Na qual as leis das sociedades políticas fazem parte da estrutura cosmológica divina, em que tudo está ordenado hierarquicamente, segundo o seu fim. A ideia de lei eu escrevo, né, palavra por palavra, a definição de Tomás de Aquino na Suma Teológica. A lei pertence à razão, né? Mas, por outro lado, há em Huck, no livro 1, esse caráter de modernidade, ao afirmar que, através do consentimento público, visando a comunhão e o companheirismo, é possível estabelecer relações entre o significado da lei e a obrigação política, não é? Tá? Então, eu aí eu já tinha todo o material, né? Todo o argumento, né? Para entender por que, que o Locke vai falar de pacto social, de consentimento, de lei, de, de, de lei moral, né? Nessa obra também você vê essa ideia que já está no Huck do que a mente é uma tábula rasa, é uma folha em branco. É, textualmente eu fiquei encantado quando eu vi isso no livro 1. Disse, poxa, mas realmente o Locke foi um grande leitor do Huck. Ele viu, o Huck antecipou esses temas tão caros, né, para a modernidade, né? Ou seja, alguém que era ao mesmo tempo um autor medieval, com a estrutura de escrita medieval, a forma de argumentar, mas com ideias já, né, que seriam caras à nossa modernidade. E em seguida eu faço uma espécie de recensão, né, dos vários autores que estudam o Huck e o Locke, o que eles dizem a favor do Locke, a favor do Huck, os que criticam, os que concordam, enfim, uma discussão muito interessante, que, com todas as notas, quem quiser fazer outras pesquisas tem aí, né? Tá? Muita fonte, né? E, enfim. E entre os autores que eu considerei importante para entender realmente esse argumento político está o Giovanni, o Giorgio Del Vecchio, né? Está num texto chamado Huck e Locke, um contributo à história do contrato social, está nos anais, né, desse aqui, faltou um R, dedicado a Giorgio Del Vecchio, né? Tá? E esse texto foi extremamente difícil de encontrar. Eu tive que ir à Faculdade de Direito da USP e solicitar uma impressão, não de fotocópia, mas uma impressão em papel fotográfico, que a obra já não é mais acessível, né? Então, esses são os detalhes dessa longa pesquisa, né? Também cito o Alessandro Passerran d'Antreve, né, que mostra a importância do Huck, né, em defesa da razoabilidade, uma vez que ele defende a via média, então ele está sempre dizendo, olha, é necessário combater, né, a intolerância, o dogmatismo, mas ao mesmo tempo é necessário
dar voz aos espíritos mais iluminados e liberais, e Hooke está na lista desses homens, né, com essa característica, né? E o Peter Laslett, né, que é o editor das obras dos dois segundos tratados sobre o governo, na sua belíssima introdução, faz uma longa menção a essa leitura lockeana, né, do Richard Hooke. E o Michaud também é um autor importante. Então, vocês vão encontrar aqui John Donne e outros mais, um exemplo de como você buscar fontes seguras, né, para construir um argumento de um texto de filosofia, no caso aqui, de filosofia política. Certo? Muito bem. Então, aqui eu passo a apresentar o capítulo 1, que é a influência do Hooke nos primeiros escritos de John Locke. Como eu já antecipei várias coisas, eu vou a alguns pontos. Sobre a carta, né? A carta é interessante porque há uma discussão entre os católicos e os socinianos. E Locke, inclusive, foi até acusado de ser sociniano, né? Mas ele, por conta dele ter respondido a Henry Stubb, mas também por ele ter escrito o texto sobre a razoabilidade do cristianismo, né? Então eu faço uma rápida descrição, digo que o Locke nessa carta é um defensor, um partidário da liberdade religiosa, o direito de cada um decidir, em última instância, quanto à sua fé, né? Mas declara-se preocupado com as concessões de Stubb aos papistas e aos católicos romanos a obedecerem a outro soberano além do Estado. É uma discussão interessante, né, que aí está a discussão aquilo que hoje a gente fala do Estado laico, né? É uma preocupação do Hooke, assim, com, com os católicos, porque os católicos, ao obedecer ao Papa, estavam obedecendo não a um chefe da igreja, mas a um chefe de Estado. Naquele período, eles tinham claramente o que eram os estados papais. Eles sabiam. Hoje, nós temos uma visão diferente, né? Hoje, o católico de hoje vê a cidade do Vaticano, pequenininho, mas não sabe que toda aquela região ali eram estados papais, né? Em um determinado momento da história, os papas eram verdadeiros generais, aquela famosa anedota do Erasmo, né, de Roterdã, que quando o Papa Júlio morre e vai para o céu e São Pedro está lá e o Papa chega vestido de general, ele fala assim, mas você, o vigário de Cristo na Terra, disse, sou ele, mas eu não deixei ninguém vestido assim, igual general, né? Eu, forma, você olha, alguma coisa está errada aí, né? Então, é um texto muito interessante, ele é pequenininho, mas ele nos dá a dimensão, né, de como esses temas eram importantes para o Locke, não é? Tá? O outro texto, o Journal e o Como Placebook. Aqui ele nutre, é um diário, ele nutre, ele lê não somente o Hooke, mas outros autores e vai anotando. Anota tudo, faz observações, né? E vai aproveitar do segundo tratado sobre o governo, tá? Ele não só anota, como ele vai definindo. Olha, isso aqui é assim, como por exemplo, observações da lei de um país, officium civile, a infração de uma lei penal, crime ou delicto, e assim por diante, né? Virtus ou o contrário, vicium, tá? Ele vai definindo a partir da leitura do Hooke, tá? Bem, são vários artigos, vários verbetes, né? Então você encontra aqui o verbete eclésia, por exemplo, né? Tá? Então, o Hooke é a principal fonte entre relações entre Estado e Igreja, né? Ele diz que
A igreja é uma sociedade espontânea, não é? Que você adere por meio da fé, ao contrário do Estado, né? Que ele não diz isso, mas dá a entender que o Estado é uma imposição, não é? Tá? É um acordo também, né? É um consenso, né? Diferente da igreja. Só que na Inglaterra, Estado e igreja estão misturados, né? Por isso que, né, o Locke, acho que Leroux, encontra um autor dizendo, olha, é necessário ter calma, é necessário ter uma via média, né? Não podemos abrir mão da nossa estrutura parlamentarista, né? Mas ao mesmo tempo não podemos legislar sobre coisas que são próprias da igreja, né? O Estado não tem que interferir porque que o presbítero tem que vestir verde ou roxo. Não, isso faz parte da ritualística, né? Tá, por exemplo, né? Tá. Então, continuando, bem, em 1690, o Locke teve acesso às conferências do Robert Sanders, professor de teologia em Oxford, que, né, publicou De Obligatione Consciência, da obrigação da consciência, né? Isso foi importante porque faltava esse aspecto que não estava em Hooker, né? Então Hooker, Sanderson, né? Vão também conformar essa perspectiva da obrigação política, né? E da consciência. O opúsculo sobre o governo, eu traduzi dessa forma por opúsculo, porque eu não vi um termo melhor, porque não podia ser, se fosse ao pé da letra, eu ia traduzir por tratado sobre o governo. Mas tratados sobre o governo são os dois tratados sobre o governo, né? Que nós conhecemos. Então aqui não são tratactos, são tractos, são opúsculos, não é? Certo? São dois opúsculos, né? São duas obras que se complementam, né, que tratam, né, do governo, né? O primeiro é conhecido como Civil Magistrates, tá? Em que Locke polemiza com Bagshauer, né? Tá? E Locke vai citar expressamente Hooke, ao mesmo tempo Sanders, ambos eminentes defensores da verdade, como diz a Simone de Beauvoir, provavelmente porque são os inimigos cruéis do puritanismo, que defende a legitimação da intervenção, né, do magistrado em matéria de religião, né? Tá. Então, nesse texto, ele vai dizer que o magistrado pode legitimamente determinar o uso de coisas indiferentes relativas à religião, porque ao magistrado é legítimo ordenar que, que para os súditos é legítimo fazer. Mas ele vai pensar de forma diferente no outro texto, né? O prefácio é de 1661 e ele termina em 1662. Bem, de qualquer forma, nesse texto ele diz que é a autoridade das leis que constituem o remédio contra a anarquia e contra a inclinação individualista, né? Fala assim, mas o Locke às vezes não é tido como um autor precursor do individualismo possessivo, como diz o Mark Fesson, né? Uma visão marxista, né? Se vamos ler esse texto aí, o o Locke não é tão individualista assim, defensor do indivíduo. Dizer não, a lei não é autoridade, não é autoridade do indivíduo, mas é a autoridade da lei que é o remédio contra a anarquia e contra a inclinação individualista, né? Então, aquilo que o Bob pergunta, qual é o melhor governo, o governo dos homens ou o governo das leis, né? O melhor governo é o governo das leis, né? O Locke também pensava assim, né? É necessário, né, ter um ordenamento jurídico plausível, né, para que a obediência política, no sentido dos ingleses, né, como eles entendiam a obediência, né, que é um sinônimo de liberdade de expressão, também tem um pouco, claro, de individualismo, mas também tem a responsabilidade política, né?
Em seguida, eu vou tratar do texto latino do Magistrados Civilis, né? Desse mesmo opúsculo. Tá? Nesse texto, um pouquinho diferente, o Locke vai definir o que é magistrado, culto, divino e coisas diferentes. Então, magistrado é o que administra a comunidade, não é no sentido do judiciário, né? Não tem esse sentido. Culto divino é a ação da virtude interna, como o amor a Deus, o respeito, o temor, a fé, mas também a ação externa, né, da religião, porque é a vontade de Deus como se fosse constituído de um corpo como de uma alma, né, fazendo menção ao Hulk. Coisas indiferentes. Ele diz que elas só existem em relação ao bem e ao mal moral. Todas as coisas que não são moralmente nem boas e nem más são, ao que foi dito, coisas indiferentes. Não, não tem por que, por exemplo, o Estado ou o governo da igreja discutir. Tá? Lei divina, ele vai dada por Deus, é conhecida pela luz natural da razão, ou pela revelação, que é a lei positiva, né? Ele está, né, ainda seguindo, né, a tradição tomista, né? Faço uma referência a Hobbes, que não tem como você discutir esse autor sem também fazer, de uma forma ou de outra, um contraponto, né? Tá? A lei humana, né? Ele vai detalhando todas as leis, aquelas que Tomás de Aquino já tinha, de certa forma, enumerado, o Huck também, só que ele detalha, né? A lei humana, né, que é instituída por quem detém o poder sobre os outros, né? O poder é muito claro em Locke e nos autores da filosofia política desse período, poder é poder sobre o outro, né? Certo? A lei fraternal ou a lei da caridade é aquela com a qual a nossa liberdade é constrangida em nossos atos, porque se acrescenta a lei divina, leis humanas, uma obrigação nascida do amor a outro. A lei monástica ou a lei privada é aquela que nos impomos a nós mesmos, quando assumimos obrigação. É dupla, né? Tem a consciência de um lado, né? Que é aquela ideia do Sanderson, e o contrato do outro, né? Consentimento, aquela ideia do Richard Hooker. Também, bem, ele vai aqui detalhando, enfim, um ensaio sobre a natureza humana. Eu não tinha como avançar no trabalho se eu não fizesse referência a esse texto. Primeiro, que ele não está traduzido para o português. Assim, só encontra em francês, italiano, no original, né, em inglês. Então, eu tinha que apresentar ao público também de língua portuguesa, né, pelo menos né, a linha, a espinha dorsal, né, dessa obra, né? Que vai tratar da existência da lei natural, né? Pergunta: existe uma regra moral natural dada aos homens? Sim. O conhecimento da lei natural, né? A lei natural pode ser conhecida pela luz natural? Sim. A lei natural é inscrita no espírito dos homens? Sim. A razão pode atingir o conhecimento da lei natural através da experiência sensível? Sim. Não é? A lei natural pode ser conhecida pelo consentimento geral dos homens? Não. Não é? E assim ele vai construindo. Tá? Interessante que a razão pode atingir o conhecimento da lei natural através da experiência sensível? Sim. Então, aí, nesse texto, já vê a abertura para o tema do ensaio sobre o entendimento humano, né? Os, que é caro ao empirismo inglês. Então, mostra que todos os argumentos, né? O primeiro argumento, livro 1, segundo, terceiro, quinto, tá? Vou detalhando, tá? Em seguida, faço a relação com o texto chamado Ética, né, do Locke, em 1693, Ética B, que está nos carnês, onde ele vai tratar da lei. Né? A origem, o fundamento de toda lei é a dependência. Um ser inteligente e dependente está submetido ao poder, à direção e à dominação daquele do qual depende, etc. Né?
também ao segundo tratado sobre o governo, né? Há um trecho que faz referência, eu volto para os ensaios, enfim. Tá. Bem, esse foi o capítulo 1. Passamos, então, ao capítulo 2. Aqui, por que eu faço esse recorte, né? Porque o tema do trabalho, como é filosofia política, então era necessário dar ênfase. Então, o segundo tratado é um texto, né, de um dado momento, né, mas, do ponto de vista da filosofia política, ela é sintético, porque é nessa obra que os principais argumentos feitos por Huck no século anterior aparecem com maior precisão. Né? Então, é necessário detalhar. Se fosse um trabalho sobre teoria do conhecimento, esse capítulo não teria sentido aqui. Seria um capítulo sobre ensaio sobre o entendimento humano. Mas como eu já tinha feito essa exposição lá atrás, então ele não precisa aparecer aqui, né? Tá? Então eu tive que definir, né, o que tratar, né? Então eu preferi primeiramente falar sobre a teoria da obrigação política, começar pelo eu, antes de entrar na política, eu entro, claro, na teoria do conhecimento, né, no ensaio sobre o entendimento humano, onde aparece, né, o Hooker, né, não duvido, contudo, que se pode encontrar outros meios para ajudar a razão. Esta parte tão útil, e a isto judicioso Hooker encoraja-me a afirmar o que disse na sua Ecclesiastical Polity. Tá? Se depois se puder acrescentar as ajudas corretas da verdadeira arte e aprendizado, ajudas que devo confessar claramente nesta época do mundo, que porta o nome de uma época educada, nem sabe muito, nem muito observa. Haveria, sem dúvida, quase tão grande diferença de maturidade de juízo entre os homens com ela habituada e tal qual hoje os homens estão, como entre os homens que hoje são e os simplórios, né? Então, ao mesmo tempo, é uma referência ao ensaio de entendimento humano, mas também explicitamente ao Hooke. Vejam que o tempo todo o Locke está se referindo ao Hooke como judicioso Hooke. Podem perguntar, por que judicioso? Porque é um homem virtuoso, é um homem equilibrado, é uma fonte, né, de conhecimento e de sabedoria, né, daquilo que os ingleses chamam de teólogos políticos, né? Ou seja, nessa perspectiva de tratar as questões, né, da sociedade humana, né, com essa íntima relação, mas também com a sua justa separação. Né? Bem, vejam que, do ponto de vista da escrita, eu acho que isso é bom para os alunos da graduação e do nosso mestrado do próprio Filo, é ver o cuidado com as citações, né? Com as referências. Né? Por exemplo, um texto como esse, eu necessito jogar uma nota de rodapé, é importante, não coloco no final, mas aqui, para que o leitor já possa, de imediato, ter acesso. Né? Então, foi um texto bem pensado. Aqui aqui a citação do Hawking, que a alma do homem é de início como um livro onde nada está escrito e onde, no entanto, todas as coisas podem ser impressas, devemos buscar os passos e etapas pelas quais se eleva até a perfeição do conhecimento. Né? Então, isso aqui foi difícil encontrar, foi necessário ler o livro 1, né, do Hooke, já antecipado um pouco pela leitura do Locke, né, para mostrar que essa honestidade intelectual, né, do Locke, de mostrar assim, olha,
Eu estou pesquisando nessa direção, mas as minhas fontes são essas, tá? Vindo de um autor como Huck, cujas fontes são os clássicos, né? E a Bíblia, né? Tá? Tudo bem. Então aqui eu vou construindo, né? Obrigação política, né? Teoria da obrigação política. Quando nós falamos sobre o governo de John Locke, é necessário também fazer referência ao primeiro tratado, tá? Onde está explicitamente a recusa de Locke à teoria do direito divino, né? Então, com isso, ele altera os fundamentos da obrigação política, né? E recorre sistematicamente ao Huck, né? E faz dele um precursor da sua própria teoria relativa ao contrato social e ao sistema político dos Whigs, né? É um ponto que, esse ponto aqui dá um debate, só aqui daria mais uma palestra, mais um colóquio, porque os leitores clássicos do Huck vão dizer assim, bem, então o, o Locke trouxe para dentro de sua teoria algo que é do Huck, mas ele é um autor do século XVI, ele não é o Whig, nem partido, nem Tories, né? Mas o Locke transforma o Huck num Whig, não é? Eu não quis entrar aqui na discussão, né? Mas se eu for fazer o trabalho, eu vou ter que discutir isso, né? Assim, de que forma, né? Um autor, né? É, ler, né? Ou seja, ele está lendo um autor assim como nós mesmo hoje, homens contemporâneos, nós lemos os autores já de um século atrás e às vezes nos deparamos com essas situações e que queremos trazer para agora aquilo que, né, é de um contexto distinto, né? Mas aí eu busquei consolo, né, nos textos do Alessandro Passerano Trevi, né? Mais uma vez eu volto ao texto desse italiano, né, e mostrando, né, que é necessário, né, que essa ideia de obrigação política é importante para compreender e exigir uma resposta de acordo com os princípios da fé cristã, um problema religioso, né? A obediência deixou de ser simplesmente um problema político e a autoridade assumiu um caráter sagrado, né? Por isso que o Locke está o tempo todo discutindo essas questões, né? Tá? Já no segundo tratado, vamos ter uma série de definições do que é poder político, né? Por que eles devem estar separados, o poder, qual a diferença entre o pátrio poder e o poder do Estado, né? Tá? A ideia de lei, e aí a referência é o Huck o tempo todo, porque é lá no livro 1 que ele vai tratar dos tipos gerais, e o Locke não poupa tinta e cita explicitamente, tá? O Huck, né? A ideia de propriedade, tá? E por fim, né, ao final deste parágrafo, ao afirmar que ninguém pode isentar-se das leis da sociedade civil, é a de Huck que Locke imediatamente nos remete. Sendo a lei civil o ato de um corpo político, prevalece por essa mesma razão sobre cada uma das diversas partes do mesmo corpo, tá? A ideia de corpo político, né, é outro conceito. Está em Locke, está em Hobbes, né, esse conceito está o tempo todo. O que é o corpo político? Né? Certo? Há alguns autores que dizem que, na verdade, em relação ao governante, ele tem, na verdade, dois corpos, né? O corpo, né, ele
enquanto ser humano, né, com todas as limitações, e ele enquanto soberano, né? São os dois corpos do rei, né? Esse corpo é o corpo político, né? O corpo soberano, que também está associado aos demais corpos políticos, aos demais indivíduos que fazem parte desse corpo político como um todo. Bem, e por fim, no segundo capítulo, a doutrina do direito divino versus teoria do direito natural. E aí as citações, a referência a Huck são abundantes. Tá? É aí que aparece a ideia do legislativo como não apenas um poder supremo da sociedade, né, da Commonwealth, mas também o é sagrado e inalterável nas mãos em que a comunidade o tenha depositado. Esse ponto aí é um outro trabalho que eu vou publicar, que era a ideia inicial, né, da divisão dos poderes da supremacia do legislativo no segundo tratado, né, em que eu vou detalhar essa supremacia, né, que segundo o Locke, né, toda vez que uma sociedade se forma, o primeiro poder que se organiza é o legislativo. É do legislativo que aparecem os demais poderes. Antecipando aqui, em Locke não há poder executivo, legislativo, judiciário. Não aparece o judiciário. Né? São 4 poderes, são outro tipo. Isso vai aparecer em Montesquieu. Né? Tá? Mas aqui já estava preconizado, né? Não somente no Locke, mas no próprio Huck. Tá? Bem, e assim eu desenvolvo os argumentos. Tem horas que eu faço longas citações, até me perguntaram por que eu faço longas citações. Bem, primeiro que são textos desconhecidos. Né? Eu parto do princípio de que o leitor necessita de fontes, né, plausíveis. E num trabalho como esse, que é filosófico, mas também está no campo da história das ideias, né? Pelo menos para mim, é importante que o leitor tenha acesso, né, ao texto, né, mais completo possível. Né? Vejam que esse texto é cheio de citações, de notas de rodapé, todas elas foram feitas propositalmente. Né? Bem, o terceiro capítulo, vejam que no início eu afirmei, né, que eu tive que tomar uma decisão, como organizar o texto, né, como apresentar ao público brasileiro, né, um autor do século XVII que foi influenciado por um grande autor do século XVI. Né? Então a decisão foi mostrar, pelo menos de forma geral, na sua forma cronológica, mesmo sabendo que esses escritos nem sempre foram publicados nessa ordem cronológica. Eles aparecem lá atrás, eles são publicados em um dado momento. Muitos deles foram publicados de forma anônima, porque era quase que um crime publicar algo, né, que visasse a divisão dos poderes, né, que contestasse, de um lado, né, a igreja ou o Estado, ou que fosse de encontro à intolerância religiosa daquele momento. Foi necessário que o Locke fosse para a Holanda, onde os ares eram outros, né, para aguardar a Revolução Gloriosa, né, e retornar com segurança para sua terra, né, tá? Então, que textos são esses onde aparece o legado do Hooker? A Epístola de Tolerância e as Cartas Inglesas sobre Tolerância, né? Né? Então, digamos, é um dos legados, né? Tá? Outro texto, os escritos econômicos também, né?
você não encontra mais as citações extensas, mas o Locke escreve um texto sobre redução de juros e valorização da moeda a um membro do parlamento, em que ele mostra realmente que é necessário um critério de justiça, né? E era comum naquele momento, e o Juan de Mariana, na solo espanhol, já havia denunciado, né? A moeda, né? Ela estava cunhada a um valor, né? Mas o peso dela era outra, né? E com isso alterava todo o sistema de juros, né? E todo o sistema de valorização. E com essa postura, o Locke é nomeado comissário do comércio da colônia, né? São textos curtos, né? Que apenas digamos, eu estou fazendo assim, en passant, né? O que trata cada texto, né? Escritos sobre educação também indicam, há muitos trechos que indicam o legado de Hooke, como, por exemplo, trechos sobre a moral, né? Então, uma das ideias que está em Locke, mas é de Hooke, é essa ideia que no início dos seus estudos, em todos os casos onde a coisa é possível, ensina-se a criança a conhecer a virtude e, de preferência, através da prática do que pelas regras. Como ensinar-lhe todo dia a colocar o amor da reputação acima da satisfação dos desejos? Não sei se será útil que lhe faça ler sobre moral outra coisa diferente do que encontra na Bíblia, não é? Não é? Até a idade em que ele poderá ler os deveres de Cícero, não é? Interessante, né? Primeiramente, essa da moral é a Bíblia. Um segundo moral, você remete aos clássicos, né? O Locke faz parte, o Hooke também, o Locke fazem parte dessa geração que cultiva os clássicos, né? E o Cícero, nesse ponto, é um grande exemplo, né, de leitura sobre moral, né? Daquele momento, né? A lei civil, e aí aqui esse trecho é como se nós estivéssemos lendo aquela carta que eu li no início. Ele vai indicar, olha, é necessário que a criança tenha estudado bastante o Dever de Cícero, o livro do Pufendorfen, não é? O livro do Grotius, não é? Que é um roteiro de leitura, né? Lei civil aqui hoje seria uma espécie de estudos constitucionais ou estudos políticos, né? Teoria política, algo assim. A criança desde cedo é necessário entender, né, o contexto político-social que ela vive. A lei, né, tá, seria uma hipótese estranha essa de um gentleman inglês que ignoraria as leis de seu país. Então, mais uma vez, né, retornando aqui o eco de Hooker. Tá? Aí, seguindo. Os escritos sobre ética nos tratos dos carnês, né? Aqui a ética aparece como tendo duas partes, né? Uma é a regra sobre a qual os homens, de uma maneira geral, não se enganam, né? A outra são os verdadeiros motivos que nos levam a praticá-la e as formas como se pode conduzir os homens a observá-los. Interessante, né, que assim, nos currículos dos cursos de filosofia sobre onde estão ética 1, ética 2, de maneira geral, né? Locke nem é citado, nem longe, né?
E aí, num texto tão pequeno, você vê a importância, né, de que a ética tinha no sistema filosófico de Locke. Eu falo sistema, mas não é no sentido impróprio, né? No sentido no curso de suas obras, porque o Locke não é um autor sistemático, né? Assim como um Kant, um Hegel, né? O Locke é um autor que escreveu diversos textos e muitos deles circunstanciais, né? Com um propósito. Claro que tem uma certa unidade, né? Mas não foram escritos, tá? Dessa forma, né? E os escritos sobre a razoabilidade do cristianismo, né? E por que que ele é acusado nesse texto de socianismo? Porque ele é acusado de interpretar as escrituras não sob o ponto de vista da autoridade da igreja, mas do ponto de vista do juízo privado dos traços racionalistas. Ou seja, de negar o dogma da Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, a de conceber o homem como ser naturalmente bom, né? Enfim, quer dizer, em todos os tempos, é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ou a leitura de um texto que esteja fora do cânone, né, causa insatisfação, né? E dependendo do contexto histórico, né, você tem as perseguições, às vezes não físicas, mas as obras, né? Cito de novo Juan de Mariana, que teve suas obras queimadas em Paris. Pelo menos ele teve sorte, né? E outros foram queimados junto com a obra, né? O Agostinho costumava dizer isso, né? O caso do Locke, não. Ele foi um homem que o tempo todo estava assim, tendo que produzir cartas e mais cartas, né? E réplicas, né? Por, por essas acusações. E é interessante que esse texto é muito simples, ele trata de duas questões: do cristianismo como religião, né, como salvação, e como liberação, como ética. Não é? Se nós apresentássemos esse texto sem dizer de quem era e fora do contexto, alguém poderia dizer assim: ah, liberação como ética, isso é um texto da teoria da libertação. Avant la lettre, né? Não tem nada a ver, né? Né? Mas é muito interessante mostrar que a ética tem a ver com liberação, com libertação, enfim. Então vamos adiantar aqui. Tá? Também há nesse texto a ideia de que Cristo é o segundo Adão. Isso que é tão comum hoje, né? Na, na religião cristã, né? É o Locke quem inaugura essa ideia, né? Assim, olha, é necessário rediscutir o cristianismo sobre outro patamar. Então, se há uma ideia de pecado, há alguém que redime tudo isso. Então, Cristo é o segundo Adão, né? Enfim, vamos seguir. Acho que os colegas do Prof. Filo e da graduação devem estar acompanhando direitinho a forma e como eu utilizei as citações, né? Tá? As fontes todas para quem quiser conferir, né? No 3.6, e praticamente o penúltimo. Os escritos sobre a conduta humana, né? Então aqui aparece a ideia de um método, né? Tá? Que Locke nunca tratou, mas a conduta é um tratado sobre o método, escrito em linguagem menos técnica do que no ensaio, né? E trata de diversos assuntos: raciocínio, ideias, princípios, prática, desenvolvimento, hábitos de raciocínio, argumentos, leituras, palavras e muito mais, né?
E então aqui eu termino essa parte sobre o método dizendo que se Locke, afinal, apresenta o seu método, faz posteriormente em resposta à descoberta tardia da associação das ideias e sob a forma de uma coleção de receitas empíricas para tentar não divagar excessivamente, né? Como todo bom inglês, né? Busca economizar um pouco aí, né? Usar os textos, tá? Tá? Então, é um texto que também não está em língua portuguesa, não foi publicado e que vale a pena um dia alguém ter coragem. Eu não sei se terei mais muito tempo para fazer isso, né? Mesmo porque minhas preocupações atuais as, estão, né, voltadas para a obra do Riquet, mas mesmo assim, né, o Locke continua no meu horizonte, né, de pesquisa. E, por fim, as meditações sobre as escrituras, né? Em 1703, já pertinho, já no final da sua vida, né? Ele vai fazer parágrafos e notas sobre a Epístola de São Paulo aos Coríntios, 1 e 2, aos Efésios, sobre São Paulo, né, consultando o próprio São Paulo, né? Ele é aquele, o Locke ele nunca sai da polêmica, né? Então o subtítulo é esse mesmo, consultando o próprio São Paulo. Ele disse, olha, eu não vou ler, já estou velho, tal, mas eu vou ler o texto à minha maneira, consultando o próprio São Paulo. Não vou procurar a autoridade da igreja, né? Então, escreveu sobre os Gálatas, sobre os Coríntios, sobre os Romanos, né? Alguns foram publicados, outros não. Evidentemente que você não tem mais as citações do Huck, né? Mas nós encontramos aí os ecos, né, dessa forma de fazer filosofia, né, nesse período, né, na, na Inglaterra, né. E por fim, né, o uma comentário do Walton, né, um autor que publicou o dicionário Locke, diz assim: escrever parágrafos era uma atividade popular nos 2 séculos em que Locke viveu. Algumas das paráfrases que se seguiram as de Locke mencionarão as dele ou as adotarão como fonte. O seu interesse por São Paulo, interesse que era compartilhado com Newton, fazia parte de um antigo e profundo envolvimento com estudos bíblicos. Seu discernimento, seu discernente ensaio sobre como ler e entender um antigo texto, como as cartas paulinas, revela seus sensíveis esforços para apresentar o significado do que São Paulo disse numa linguagem que pudesse ser entendida pelos leitores de Locke. Suas notas ao texto e sobre doutrinas específicas eludem passagens difíceis. Aí, sabe, professora Juliana, estou até pensando em escrever um texto no campo da fenomenologia e da hermenêutica sobre isso, né? E Legal. vale a pena voltar agora, né, conversando sobre o Locke, né? Me deu essa ideia interessante, né? Eu Uhum. vou fazer isso, né? Não sei se vou fazer como Locke, né? Só, só publicar daqui a 10 anos, mas eu vou fazer. É. Bem, então os colegas já devem estar cansados, né? E com isso nós chegamos à conclusão, tá? Eu digo que 2 questões nortearam esse trabalho, né? O primeiro é revisitar o corpus lockeano, né, no início do século XXI, né, nós estamos, né, tá? Uma vez que na história dogmática é um texto, é um termo que eu uso do Dantrev, né, dogmática no sentido de estrutura, né, interna, né. Essa história dogmática da teoria do contrato social se prestam às mais diversas interpretações e usos, né. Segundo que rever a leitura lockeana do Huck
não do ponto de vista de um arqueólogo do saber ou de historiador preocupado somente em reconstituir, mas enquanto uma viagem ao tempo presente, que implica em tomada de posição sobre os impasses teóricos da nossa geração, né? Uma vez que as fundações do ideário liberal, atribuídas a Locke, continuam escritas em nossos corações e polarizando o debate na nossa contemporaneidade. Eu uso aqui o termo ideário e não ideologia, né? Para despir um pouco, né, desse embate que há entre liberais e não liberais, isso e aquilo, para, né, reinterpretar mesmo, né? Então eu digo, né, que por isso que eu percorri os principais escritos do Locke, onde havia citação expressa ou influência do, do Hooker, né, sobre o Locke, né? Mostro os principais resultados, né? Também os escritos, né? Digo, né, que embora haja uma contribuição, né, mas seria uma ingenuidade achar, né, que somente Hooke é a única fonte principal das ideias do Locke. Claro, claro que não, né, mas enfim, é um autor importante, né, como bem aí eu termino, é uma técnica de escrita, isso a gente não aprende da noite para o dia, né, mas é com a prática, né, eu, enfim, encerro o texto, né, voltando à primeira parte da introdução, né, no texto escrito em 1703, alguns pensamentos referentes à leitura de estudo para um cavaleiro. Né, e aí eu ponho o texto completo, tá? Completo nessa parte. A política contém duas partes muito diferentes, uma da outra. Uma trata da origem das sociedades, e outra respeita a arte de governar o homem em sociedade, né? O primeiro destes foi tão difundido entre nós, nos últimos 60 anos, que dificilmente se pode perder livro deste tipo. Os mais difundidos são os livros de Hooker. E aí, né, eu volto de novo todos os argumentos, né? Apresento o texto todo, né? Digo que é, esse trabalho, né, conseguiu corroborar o objetivo, que consistiu em demonstrar que, não obstante o contraste do Locke dos opúsculos políticos e outros escritos do mesmo período, com o Locke dos tratados políticos e dos últimos escritos, idearam a doutrina teológica e política do judicioso Hooke, temperado pelo seu ardor anglicano, estes não foram ensinados em vão. Locke compreendeu as sutilezas desse ensinamento desde 1660 até o final da sua vida, como deixa bem claro no texto de 1703, alguns pensamentos referentes à leitura e ao estudo para um cavaleiro. Né? E encerro, né? Com uma citação do Dantreve. A influência do ensino de Hooke sobre as gerações posteriores é um fascinante assunto de pesquisa. Hammond, Sanderson, Andrews, Halles, Schilling, Locke, Hollis, Warburton, Tutcher, Kepler, Coleridge, Gladstone fazem parte de uma lista que está longe de ser completa, né? E é isso. Então, assim, eu encerro, né, essa esse modelo de trabalho, né, filosófico, né, é um modelo dentro de um certo contexto, né? Tá? Não podemos generalizar, mas foi a forma mais adequada que eu considerei para tratar desse tema. Nas referências, nós encontramos as obras de Hooke, as obras de Locke, né? Outras obras sobre Locke ou não, obras consultadas, né? Tá? Acho que é importante informarmos ao autor que nós consultamos tais obras, mesmo que ela não esteja no interior do texto, mas elas foram lidas. Isso é importante também.
muitas vezes nós colocamos somente aquelas que foram citadas, né? Eu costumo também colocar aquelas que eu consultei, né? Eu li e considerei interessante aproveitar o argumento. E aqui coloquei o apêndice, né, que é a cronologia, que eu me referi logo no início. O anexo A. É o frontispício da edição facsímile de 1593, do Richard Hooker, né? É uma obra linda, muito linda, né? Coloco a fonte, né? É importante colocar a fonte, por conta dos direitos autorais, né? E aqui uma gravura do judicioso Hooker. Não é uma foto, é uma gravura. Não precisava, fotografia não existia ainda. Esse livro aqui, essa foto aqui, dessa gravura, eu fiz com a máquina macro, né? Ela ficou um pouco distorcida, né? Ela é preto e branco, no que eu fiz com a macro, ela ficou um pouco colorida, né? A foto original que eu guardo dessa gravura está muito mais nítida. Mas esse amarelado aqui é por conta do tempo, né? Que essa gravura só existe na edição de 1800 e pouco, né? Que eu peguei emprestado do Seminário Presbiteriano de Campinas. Tá? E no verso do livro há um resumo, né? Indicando as partes e a indexação, dizendo que é uma obra aberta, e aqui, né, o QR Code para quem quiser baixar a obra ou adquiri-la de forma física, certo? Então, professora Juliana, é um trabalho que eu comecei há alguns anos, eu continuo, em que pese, né, a pesquisa sobre sobre o Riquet, mas eu continuo pesquisando o Locke, né, vou publicar mais um texto, esse sim, sobre a divisão dos poderes, e também ganhei um prêmio de literatura, o segundo prêmio de literatura Garibaldi Brasil, aqui no Acre, né, com um ensaio sobre a semiótica ou a doutrina dos signos em John Locke. Né? Então, né? Meus textos estão aí para as críticas. Né? É uma obra aberta, né? Sujeita a diversas pesquisas. Cada capítulo tem diversos insights. Eu mesmo, durante a exposição, encontrei vários. Né? Imagino que aqueles que gostam desse assunto também queiram fazer a mesma coisa. Uhum. Então, é essa a minha contribuição ao teu projeto, belíssimo, né, que eu considero importante falarmos para os nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, especialmente o Prof. Filo. Né? Afinal de contas, são professores da rede pública, né, em fase de formação continuada, ou seja, eles trabalham e estudam ao mesmo tempo, e que necessitam fazer uma dissertação a partir da sua prática. Não? Então, se tiver alguém que utilize em seus textos, em suas aulas, texto de filosofia política, né? O Locke é um bom exemplo para pensarmos diversas situações, diversos contextos, diversas teorias políticas. Né? Não é um único, exclusivo, mas, digamos, é um autor importante que um professor de filosofia política, né, não pode deixar de lembrar. Né? É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Coraci. Foi muito ilustrativo inclusive da dificuldade que é fazer uma pesquisa, né? E como o senhor falou, eu achei muito legal ser um agradecimento grande a várias pessoas, inclusive mencionar como às vezes a gente precisa de ajuda de alguém para conseguir acesso a uma bibliografia, né? Dependendo do período ali que a gente está estudando, não é uma coisa que está tão acessível assim.
Então, como a pesquisa, mesmo que seja algo que é feito individualmente, em muitos casos, mesmo nesses casos, uma pesquisa individual, a gente acaba precisando, né, do auxílio dos colegas, das pessoas ali que apoiam esse processo todo. E também mostrar como é algo assim que é um trabalho quase assim artesanal, cuidadoso, que vai sendo feito aos poucos, né? Eu acho muito importante assim o pessoal ver a paciência, mesmo assim, né, um pesquisador já experiente como o senhor, toda a paciência que teve para ir construindo lentamente nessa pesquisa até ela chegar a ter um resultado, a ter um produto para ser apresentado. Então, acho que fica aí como lição e também para ver que não é uma coisa fácil para ninguém, né? É todo um processo que a gente passa. É verdade, muito, muito difícil, tem que ter muita paciência realmente, e mesmo assim, depois Uhum. que você termina o trabalho e publica, você encontra erros. Eu, por exemplo, enquanto estava Isso. expondo aqui, encontrei diversas Sim, sim. diversos probleminhas que passam, não é? Uma letra que falta, então faltou Uhum. uma citação, enfim, mas é importante. Em relação ao agradecimento, acho que nós devemos ser grato a tudo e a todos, Uhum. sempre digo isso, né. É importante ter essa humildade de mandar o texto. Eu mandei o texto para diversos colegas da Isso. Academia Criana de Letras e para outros: "Olha, por favor, leia o meu texto que eu quero ter, né, quero que esse texto seja bem cuidado", né. Enfim, várias pessoas leram, sugeriram, disseram: "Por que que você não fez isso?", né, "Isso agora não dá Uhum. mais tempo", né. Faltou isso, falei: "Isso fica para o segundo livro, segundo, É. terceiro". Enfim, sem querer eu estou construindo textos sobre o Locke, né, ao longo do tempo, vão ficar aí, né, pra como minha contribuição à filosofia, né, e ao meu magistério na UFAC, né, como também os textos do Riquet, né, que estão aí sendo Uhum. publicados e também vão ficar mostrar que um professor de filosofia não pode ficar preso também somente a um autor ou a Uhum. 2. Eu estudo esses autores, mas também outros, né, também estudo autores de outras áreas, por exemplo, do direito, né, eu estudo Peter Harbely, por exemplo. O Sonó que até comentou comigo: "Você só estuda autor protestante". Eu disse: "Professor, eu não tenho culpa". O Peter Harbely é um grande um jurista alemão, né, que ele considera que todos nós somos intérpretes da Constituição, né, é como se fosse um sacerdócio universal. Eu sei aquela ideia protestante. Uhum. Então, Huck, Peter Harbely, Ricoeur, né, todos eles fazem parte desse meu desse meu dessa minha forma de fazer filosofia política e também de fazer fenomenologia, hermenêutica. Eu, por exemplo, nesse texto eu não perdi a oportunidade de citar o Ricoeur, né. Uhum. Vocês até acharam engraçado isso, né, mas eu dei um jeito de colocar o meu Riquet aqui. Aqui, deixa eu só fechar aqui pra eu acho que está na introdução. E essa questão também de que é um processo mesmo, né? E a gente tem que conseguir também aceitar quando chegou o fim daquela pesquisa, o que não significa que ela não pudesse melhorar, né? Como o senhor falou, agora relendo, eu vejo algumas questões, e isso também eu vejo que é algo que o pessoal tem dificuldade, não é? Achar assim, não, tem que ficar, eu só vou terminar quando tiver perfeito. Bom, então não vai terminar nunca, porque sempre dá para melhorar, né? Por Não, melhor que seja o resultado, sempre dá para melhorar. Então, também aceitar isso, né? Que chega uma hora que tem é que dar o ponto é final ali. verdade. Chega um ponto, a obra tem só o seu próprio movimento, É. né, então não adianta ó, coloquei: "Do ponto de vista metodológico, esse trabalho de cunho eminentemente bibliográfico inspira-se na hermenêutica de Paul Ricoeur, demonstrando a Uhum. diferença de explicação e compreensão", né. Acho que é importante isso, você, também buscar uma outra contribuição para algo que, né, enfim, e fechar o texto, como você bem disse, Juliana. Eu cheguei a um ponto que eu tinha que fechar esse texto. Esse aí é o que Isso. está dado, É. é a Uhum. obra feita, né. Uhum. Aí cabe ao leitor dizer assim: "Isso aqui está incompleto, eu vou fazer um trabalho sobre isso", ou eu mesmo, né, descobrir ao longo do tempo que eu preciso fazer É. uma outra coisa.
né, não é a continuidade dessa obra, mas é um ponto e dali surgiu um outro trabalho, né, e assim por diante. Mas é isso, eu agradeço imensamente o convite para participar do teu projeto, né? Eu que Estou sempre agradeço, na verdade é nosso projeto, certo. né, porque tá todo mundo contribuindo, eu que agradeço, e vai ser disponibilizado, né, esse material, e também é interessante, né, no caso do professor Coraci, ele trouxe, né, aqui a obra dele como exemplo, e ela está disponível para baixar também, né, então quem quiser ler com calma e percebendo as questões que ele foi falando, né, do processo de pesquisa dele, tendo acesso à própria obra e poder ler ela, está disponível ali também, né? A gente vai deixar também um link para ficar mais fácil o acesso. Então, muito obrigada, professor Coraci, pela sua contribuição. Que agradeço e qualquer coisa estou à disposição, né, dos alunos da graduação e da pós-graduação, né, esse semestre que vai iniciar, eu vou ministrar mais uma vez a disciplina de laboratório de ensino de Que bom. filosofia, né, ter uma segunda experiência da mesma disciplina, né. Espero melhorar, avançar, né, trazer novas questões, porque é um laboratório, né. Uhum. Quando alguém perguntou assim: "Como é um laboratório? Como é que é o teu laboratório?" O laboratório é uma sala com cadeiras e livros, e gente. Isso. Então, não Uhum. há outra forma e muito texto para ler. Mas é isso, então, muito obrigado, professora Juliana. Eu que agradeço, professor Coraci. Até. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.